Antes de iniciar o vídeo, eu quero dizer que eu nunca li a Light Novel de Overlord, tá? Então, toda a opinião que eu for emitir a partir de agora é única e exclusivamente baseado na animação, no anime que está caminhando aí para a próxima temporada. Então, vamos para o vídeo. Imagine que Albedo simplesmente desaparecesse de Nazarick, sem explicação, sem nada. Bom, Nazarick ia continuar do mesmo modo, e não feche esse vídeo, tá? Isso aqui não é um ataque, é apenas uma constatação matemática daquilo que eu aprendi sobre poder. E a Albedo é sem dúvida uma das personagens mais amadas por vocês, eu vejo nos comentários, vocês sempre pediram um vídeo dela, né? Ela é visualmente icônica, vamos dizer assim, possui um nível 100 incontestável, uma lealdade que eu nem chamaria de lealdade, eu chamaria de fanatismo religioso pelo Aizoul. E ela é chamada de a Guardiã dos Guardiões, a voz que ecoa a vontade do Ser Supremo. Bom, no papel ela é a segunda no comando, mas na prática ela não passa de uma decoração de luxo que a grande tumba de Nazarick já produziu. Ela é poderosa? Sim, acredito que sim. Ela é leal? Absolutamente, absurdamente leal. E mesmo assim, ela não decide nada, ela não altera o curso da história, ela não cria soluções, ela apenas administra a vontade de outros. E hoje eu vou te provar porque Albedo é estruturalmente a Sakura Haruno de Nazarick. Porque sim, a minha opinião é que ela é uma inútil. Para entender o vazio que Albedo ocupa, nós precisamos separar o que é ter poder do que é exercer o poder. No caso inverso, nós analisamos estruturas. Em qualquer organização complexa, o poder se divide em 3 camadas. O primeiro é o poder simbólico, que é a autoridade do cargo, a estética da liderança. É quem senta na cadeira mais alta quando o chefe não está. O segundo poder é aquele poder operacional, que é o cara que faz tudo, faz as coisas acontecerem no chão de fábrica, quem executa as ordens com precisão. E o terceiro é o poder estratégico, que é quem define o porquê, que antecipa as crises e quem cria o futuro. A Albedo ocupa quase 100% do tempo dela naquele poderzinho simbólico. Ela é a face administrativa de Nazarick, a personificação da etiqueta, da ordem que os seres supremos deixaram para trás. Ela organiza agendas, gerencia a burocracia interna, supervisiona as empregadas domésticas e mantém a paz entre os NPCs de alto nível, que sem uma figura de autoridade central poderiam entrar em um conflito por ego ou interpretações divergentes da vontade de Ais. Mas agora se pergunte, com honestidade intelectual mesmo, tá? Seja honesto, em qual momento crucial da expansão geopolítica de Aizoul a decisão autônoma de Albedo foi o fator determinante para a vitória? Quando nós olhamos para a invasão do reino de Restase, ou para a manipulação do império de Baharut, as digitais que encontramos são de quem? Do Demiurgos, do Sebas. Quando nós olhamos para a consolidação militar, principalmente no arco dos lagartos, nós vemos o Coquiltos. A Albeda é a guardiã do status quo. Ela é uma excelente secretária executiva com uma armadura de combate nível 100. Ela pode esmagar crânios, mas prefere carimbar formulários, né? Ela é a prova viva de que a proximidade com o trono não significa influência sobre o destino. Muitas vezes significa apenas que você é o primeiro a ouvir a ordem, não quem ajuda a formulá-la. Ela é o filtro que Ais usa para não ter que lidar com detalhes mundanos, mas um filtro por definição só, tá? Ela não cria nada novo, né? Ela apenas remove o que é, na verdade não é nem ela, é o próprio Ais que remove o que é considerado irrelevante. Vamos olhar para quem realmente mantém as engrenagens de Nazarick girando e você vai ver o quanto Albedo, assim, desculpa, a minha visão é que ela é uma inútil sim, tá? Olha para o Demiurgo, por exemplo. Ele é o verdadeiro poder estratégico. Quando o Ais solta uma frase aleatória, o Demiurgo quem constrói um plano geopolítico de 3 décadas em cima disso. Ele cria a necessidade, ele cria o inimigo, ele cria a solução. E sem o Demiurgo, o plano de dominação mundial de Ais seria apenas um passeio no parque que deu errado. Se a gente olha para o Sebas, pô, cara, ele possui uma execução independente, né? Ele opera tudo fora do radar, ele toma decisões morais, táticas, por conta própria, gerencia crises em território inimigo, sem precisar de um manual de instruções.
se a gente olhar até para a Áurea e para a Mari, né, a gente pode ver ali que elas são um poder operacional puro, né? Elas moldam o campo de batalha, elas gerenciam os recursos naturais, garantem que a força bruta de Nazarick seja aplicada onde dói mais, elas controlam as feras, então, assim, elas têm realmente um trabalho relevante na tumba. Cara, a gente tem até o ator de Pandora, né? Ele é a representação direta da alma de Ainz, né? Ele é o plano de contingência, o guardião do tesouro, e é o único que pode substituir o rei sem que o sistema perceba a diferença. Inclusive, ele é crucial para manter os jogos de manipulação do Ainz ativos. Agora, olha para Albedo novamente. Onde ela entra quando o poder real precisa agir? Ela só fica na base, ela só espera. E ela organiza relatórios, tá? Mas assim, ela organiza relatório que os outros trazem, né? Se você remove o Demiurgo de Nazarick, a tumba simplesmente fica cega. Se você remove Albedo, Demiurgo apenas entrega os relatórios diretamente para o Ainz. A estrutura não treme, o fluxo de poder não se interrompe. Agora, eu sei que a comparação com a Sakura dói, tá? Mas vamos ser bem frios aqui, tá? Tira a paixão aí de lado. Por que a Sakura é criticada? Não porque ela é fraca, tá? No final de Shippuden, ela é uma das kunoishis mais fortes do mundo. O problema da Sakura é aquilo que eu já tratei no vídeo que eu fiz aqui, tá? Vai estar aparecendo no card. Eu fiz um vídeo mostrando que a Sakura ela foi mal investida. Então, assim, é uma irrelevância estrutural, tá? A história de Naruto acontece através da dinâmica do poder e destino entre o Naruto e o Sasuke. Eles são os motores da mudança, os arquitetos do novo mundo ninja, aquela história que vocês já sabem. Sakura está lá fisicamente presente em quase todos os momentos críticos. Ela desenvolve uma força física monstruosa, sim, torna-se a maior ninja médica da sua geração e possui um controle de chakra, sim, invejável e inegável também. Mas estruturalmente ela é só uma passageira, ela reage às crises que os outros criam. Se ela não tivesse na ponte contra Kaguya, né, o roteiro, essa força invisível da narrativa daria um jeito de Naruto e Sasuke resolver o problema através de um novo selamento ou uma técnica ancestral. A Sakura ela é um suporte que o herói usa quando está cansado, mas ela não é quem define para onde o herói deve caminhar. A Albedo ela é o reflexo perfeito desse fenômeno em Overlord. Ela é emocionalmente assim, central para a narrativa por causa da sua obsessão pelo Aizowu, pelo Momonga. Gera entretenimento, gera um fanservice aqui, gera uma sensação de segurança ali para o protagonista, mas, no entanto, ela é estrategicamente substituível. Se você troca Albedo por um sistema de... Cara, você troca ela por um sistema de inteligência artificial, cara, né, de gerenciamento de recurso. A grande tumba de Nazarick não perderia 1 centímetro de território. Ela é uma peça de nível máximo que não possui jogo próprio, ela não tem ambição, né? Não tem extensão, ela só... Sei lá o que ela é, cara. Ela é um suporte de luxo, vamos colocar assim, que nunca carrega a partida, porque ela mesma se recusa a ser protagonista e ficar naquela função de fanatismo cego que, sinceramente, pelo menos pra mim, já cansou bastante. Então, assim, o ponto que eu quero trazer é o seguinte: ambas, tanto Sakura quanto Albedo, são pilares estéticos e emocionais de suas obras. Só que com uma diferença: a Sakura a gente ainda consegue perceber o porquê ela se torna inútil, né? Tanto que quando ela recebe a chance, quando ela recebe realmente uma oportunidade através da Tsunade, ela mostra que ela tem sim uma garra para desenvolver um dom. Então, assim, nem agora a Albedo, cara, o que ela tem? Tipo, ela foi criada, né, para aquele objetivo que era de servir sexualmente a tumba de Nazarick. Aí o Momonga foi lá e mudou, né, a programação para amar ele, mas assim, ela não sustenta o tronco, tá? Ela apenas decora, tá, o ambiente. Tanto a Sakura, tanto a Albedo, elas são fortes, assim, inquestionavelmente elas são fortes, sim. Elas decidem o rumo da história? Nunca. Elas são tipo aquelas rainhas de um tabuleiro onde o rei e o bispo já decidiram o checkmate antes mesmo delas se moverem. E assim, eu já até consigo, tá, escutar algum de vocês aí pegando fogo nos comentários, né? Porque você odeia Albedo, porque você não entende nada de Overlord, ela é guardiã dos guardiões, ela coordena tudo, é um trabalho importante. Mas assim, pessoal, vamos com calma. Usem a lógica.
eu não é que eu odeio a Albedo, tá? Como personagem de entretenimento, ela até que funciona bem. O problema é quando a gente analisa a questão do poder e do que a obra traz, tá? Assim, ela coordena tudo, né? É uma das coisas que o pessoal fala assim, ela coordena tudo, mas coordena o quê? A logística interna, o estoque de poções, a limpeza dos andares? Assim, de boa, isso aí é administração, isso é um trabalho de uma governanta, isso não é liderança estratégica, isso aí qualquer player consegue fazer, tá? Se a gente for pegar a figura de um CEO, né? O CEO não é a pessoa que organiza as mesas do escritório, é a pessoa que decide qual empresa comprar. A Albedo não compra essas empresas, ela apenas garante que as mesas estejam alinhadas conforme o manual que os seres supremos deixaram. Terceiro, né, muita gente fala assim, ela é importante porque um AIS confia nela. Ah, sério? Tipo, confiança é um laço emocional, tipo, não é uma função de poder. O AIS confia nela porque ele mesmo alterou a biografia dela para que ela o amasse assim de forma artificial, ou seja, uma lealdade programada. Isso não torna ela brilhante, isso não torna ela previsível, isso não torna ela nem sequer leal, se você for ver bem. Ela só é previsível e descartável. Então, assim, a tragédia, tá, que eu quero trazer aqui, existencial da Albedo, é que sua própria essência foi sequestrada, tá? Ela existe em sua forma natural apenas para reforçar o status divino do Ainz. Sua função narrativa não é desafiar o sistema, não é trazer uma perspectiva crítica ou uma visão de mundo alternativo, mas validar de forma absoluta e incondicional cada suspiro e cada erro do protagonista. Ela é aquele eco perfeito, sabe? Quando o Ainz falha, ela interpreta o plano como um plano genial. Não, ele falhou porque isso foi uma jogada de uma grande peça no tabuleiro. Quando o Ainz hesita, ela só interpreta que foi uma cautela que esse ser supremo e divino teve que tomar. E isso impede ela de crescer como líder, como guerreira, como general, como, assim, realmente alguém que tem potencial para crescer. E ela é assim, ela é só uma lubrificação social pro ego do Ainz, tá? E para entender o quanto ela é estática, compare ela com os personagens que trazem tensão narrativa de verdade pro anime de Overlord. Se a gente pega a Shao Ti, tá? A Shao Ti, que muitos consideram um intelecto inferior, ela teve um impacto realmente muito estrutural, assim, foi um impacto muito maior. A sua falha catastrófica que ela teve, né, de deixar sua mente ser controlada, né, que sofreu aquele arco de profunda depressão, de redenção, de busca por utilidade, que geraram mais movimento, mais mudanças táticas e mais desenvolvimento de personagem em Nazarick do que a Albedo jamais sonhou em criar. Em todas as temporadas combinadas, assim. A Shao Ti forçou o Ainz a agir, tá? A lutar, a repensar a segurança da tumba. A Albedo apenas, sei lá, mantém as tochas acesas, sabe? A Albedo, ela virou um monumento que é uma vontade de Ainz, e monumentos, vocês sabem, não se movem. Eles apenas ficam lá sendo admirados e não cria atenção, não amplifica a autoridade, nada. É um desperdício narrativo fascinante. Cara, assim, tem episódios que eu acho que a Albedo só serve para ocupar tempo de tela e, assim, essa é a função dela, tá? Na minha opinião, tudo que eu assisti no anime até agora, pra mim, a função da Albedo é ocupar tempo de tela pra nos enrolar para um próximo episódio, porque a temporada precisa ter tantos episódios e já tá chegando muito perto do clímax, então coloca a Albedo aí pra ocupar o tempo de tela. Pra mim é isso, tá bom? E assim, a verdade que eu vou trazer pra vocês, tá? É que a Albedo parece importante porque ela tá perto de alguém que tem poder, que é o Aizogun, mas proximidade não é influência, tá? Estar ao lado do trono não te torna parte da coroa. A Albedo é uma sombra do trono, ela se move conforme a luz que o Ainz se move. Se Ainz decide mudar de direção, ela não questiona, ela não sugere uma alternativa melhor, ela apenas se ajusta. Em ciência política, nós chamamos isso de poder delegado passivo. Tá? Ele tem autoridade, mas não tem agência, né? Ele é um megafone barulhento, imponente, mas ele não tem voz própria. E sem locutor, o megafone é apenas um objeto de metal inútil, tá? E, assim, vamos partir para a conclusão agora, para o final do vídeo, tá?
Eu quero reforçar, tá, algumas coisas aqui. Primeiro, a Albedo, ela não é inútil como uma personagem, tá? Ela cumpre o seu papel de, né, como os otakus dizem, de waifu, né? De alívio cômico, obsessivo, apesar de eu achar ela muito sem graça, tá? Achar as cenas dela muito cansativas mesmo. Tem horas que eu até pulo, sabe? Eu vejo que vai ficar naquela enrolação dela, eu começo a pular. E ela virou um símbolo de status do protagonista, tipo uma esposinha troféu, tá? Mas ela é inútil na tumba de Nazareth, que essa é a minha opinião. Se amanhã ela fosse substituída por uma IA, ou por um gerenciamento de Nazareth, por uma Pleiade, por um braço direito do Demiurgos, por exemplo, a Nazareth continuaria conquistando nações, tá? O Coquitos continuaria vencendo os exércitos, o Ais continuaria sendo o ser supremo, tá? E a Albedo é sim a Sakura de Nazareth, porque no final do dia ela é uma gigante que escolheu viver de joelhos, servindo uma estrutura que não precisa dela para sobreviver, apenas para parecer mais bonita assim. Mas assim, eu sei que provavelmente você discorda de mim, tá? Você acha que a gestão interna dela provavelmente é o que impede de Nazareth de colapsar. Eu discordo, respeitamente discordo, tá? Então assim, pô, coloca aí nos comentários, tá, o que você acha disso. E assim, eu só quero reforçar uma coisa, tá? De novo, tudo que eu estou falando aqui se baseia apenas na animação. Eu não li as light novels de Overlord, vou ser sincero com vocês. Então assim, talvez vocês podem chegar e falar, não, mas na light novel tal, ela foi crucial. Cara, tudo bem, eu não li. Eu estou falando da animação do que eu vi até agora, e na animação ela se provou assim. Mas comenta aí, cara, né? Só avisa aí que vai ter spoiler e diz, pô, cara, mas tem uma parte lá que, pô, espera, assiste mais um pouco que você vai mudar de opinião, beleza? Muito obrigado, deixa o like aí, clique em hypar se aparecer pra você, cara, isso ajuda muito o canal como o nosso aqui crescer, tá? Principalmente pra trazer mais conteúdo que eu sei que vocês gostam, beleza? Essa é a minha opinião, desculpa aí se ofendeu alguém, mas é isso aí, beleza, pessoal? Um grande abraço, os